Quando uma vacina entra no nosso corpo, ela não cura nada, ela ensina. Isso mesmo, ela treina o nosso sistema imunológico a reconhecer o inimigo, antes que um ataque de verdade aconteça. Hoje vamos mergulhar no universo microscópico do nosso corpo para entender como esse treinamento invisível funciona, quais são os tipos de vacinas que existem e por que, de uma vez por todas, soros e vacinas não são a mesma coisa. Para começar, vamos entender nosso time de defesa. O sistema imunológico. Ele não está sempre em alerta máximo como um exército pronto para a guerra, pelo contrário. Ele funciona sob demanda. A sua principal função é reconhecer o que pertence ao nosso corpo e identificar o que é estranho, para só então neutralizar possíveis ameaças. Para fazer isso, ele depende de um reconhecimento molecular. Pense assim: cada vírus, bactéria ou toxina possui uma espécie de assinatura química, chamada de antígeno. É por essa assinatura que nosso corpo sabe se algo é amigo ou inimigo. O problema é que, quando nosso corpo encontra um invasor pela primeira vez, ele não sabe como reagir. Ele precisa de tempo para testar diferentes respostas, produzir os anticorpos certos e montar uma defesa eficaz. Esse processo pode levar dias. Enquanto isso, o micro-organismo se multiplica, causa os sintomas da doença e, em alguns casos, pode gerar complicações bem graves. A vacina existe justamente para eliminar esse tempo de aprendizado arriscado. O princípio básico de toda vacina é apresentar ao sistema imunológico uma versão segura do inimigo. Isso permite que o corpo reconheça o antígeno, produza anticorpos específicos e, o mais importante, crie células de memória. Com isso, em um futuro contato real com o patógeno, a resposta será muito mais rápida, forte e eficiente. Mas o que exatamente acontece dentro de nós depois daquela picadinha? Primeiro, a vacina introduz o antígeno no corpo. Isso pode ser um micro-organismo enfraquecido, um fragmento dele, ou até mesmo a instrução para que nossas próprias células produzam um pedacinho dele. Esses componentes não causam a doença, mas são suficientes para ativar os sensores do nosso sistema imunológico. Imediatamente, células de defesa especializadas, como os macrófagos e as células dendríticas, entram em ação. Elas englobam o material da vacina e funcionam como mensageiras, exibindo os antígenos para o resto do sistema imunológico. Para coordenar essa resposta, as células liberam substâncias químicas chamadas citocinas. Elas funcionam como sinais que recrutam outras células de defesa e organizam todo o contra-ataque. É um processo silencioso, microscópico e extremamente organizado. Com o sinal verde, outras células chamadas linfócitos B começam a produzir anticorpos. Os anticorpos são proteínas superespecíficas, que funcionam como uma chave encaixando perfeitamente em uma fechadura, reconhecendo um único tipo de antígeno. Eles neutralizam os vírus, marcam as bactérias para destruição e facilitam todo o trabalho de limpeza. Mas o verdadeiro objetivo da vacina é a criação da memória imunológica. Uma parte das células ativadas durante esse processo se transforma em células de memória, que podem durar anos, décadas e, às vezes, a vida toda. É essa memória que garante a proteção a longo prazo. Existem diferentes estratégias para ensinar o sistema imunológico, e é por isso que temos vários tipos de vacinas. As vacinas de micro-organismo atenuado, por exemplo, contêm o patógeno vivo, mas muito enfraquecido. Ele consegue se replicar um pouquinho, o que ativa o sistema imunológico de forma ampla e gera uma resposta forte e duradoura. É como se fosse uma simulação muito realista de uma infecção natural, mas sem o perigo. Por outro lado, as vacinas inativadas usam o micro-organismo morto. Ele não se replica, mas seus antígenos continuam lá, intactos, permitindo que o sistema imunológico aprenda a rir com réculos sem risco nenhum. Por isso, elas geralmente precisam de doses de reforço para manter a proteção. Temos também as vacinas de subunidade, que são ainda mais específicas. Elas não usam o micro-organismo inteiro, mas apenas fragmentos dele como proteínas purificadas. O foco é apresentar só a parte mais importante para o reconhecimento, o que reduz a chance de efeitos colaterais. Já as vacinas de vetor viral são bem engenhosas. Elas usam um vírus inofensivo como um cavalo de Troia para carregar a informação genética de um antígeno do patógeno que queremos combater. Nossas células então produzem esse antígeno temporariamente, treinando a defesa. E claro, temos as mais modernas, as vacinas de RNA mensageiro. Elas não contêm vírus algum, apenas uma molécula com instruções. Esse RNA ensina nossas células a produzirem uma proteína específica do patógeno, que então ativa a resposta imune. É importante dizer que esse RNA não entra no núcleo da célula, não altera nosso DNA e é degradado rapidamente. O que fica para trás é apenas a valiosa memória imunológica. Você já deve ter se perguntado por que algumas vacinas precisam de reforço. Com o tempo, a memória imunológica pode enfraquecer e a quantidade de anticorpos circulando no sangue pode diminuir. A dose de reforço serve para reativar as células de memória, dar um gás na produção de anticorpos e prolongar a proteção. É como revisar uma matéria importante antes da prova final. Além da proteção individual, as vacinas criam um escudo coletivo. Quando muitas pessoas estão vacinadas, o patógeno encontra menos hospedeiros para se espalhar e a transmissão diminui drasticamente. Isso é o que chamamos de imunidade de rebanho. E ela é fundamental para proteger quem não pode ser vacinado, como bebês muito novos ou pessoas com um sistema imunológico comprometido. Agora, vamos esclarecer uma confusão muito comum. Vacina e soro não são a mesma coisa. O soro não ensina nada ao nosso corpo. Ele contém anticorpos prontos, oferecendo uma defesa imediata. Por isso, ele é usado em emergências, como picadas de cobra ou escorpião. Imagine,
O veneno age rápido demais. Não há tempo para o corpo aprender e produzir seus próprios anticorpos. O soro entrega essa defesa pronta, neutralizando a toxina diretamente. A proteção do soro é rápida, mas temporária, e não gera memória. Resumindo, a vacina previne, treina o corpo antes do contato. O soro remedeia. Age depois do contato para uma defesa imediata. E aquelas reações leves após a vacina, como febre ou dor no local, elas não são a doença, são na verdade um sinal de que o seu sistema imunológico está trabalhando. A liberação de citocinas e a ativação das células causam esses sintomas, que indicam que o treinamento está acontecendo como deveria e, como os patógenos podem mudar com o tempo, algumas vacinas, como a da gripe, precisam ser atualizadas anualmente, enquanto outras, contra vírus mais estáveis, nos protegem por décadas. No fim das contas, as vacinas são uma das maiores conquistas da ciência, porque elas usam a própria lógica do nosso corpo a nosso favor. Elas não curam, elas preparam. Elas ensinam o nosso sistema de defesa a antecipar ameaças, transformando o que seria uma batalha perigosa em uma vitória rápida e silenciosa. O que parece uma simples aplicação é, na verdade, um treinamento molecular sofisticado acontecendo dentro de você. Obrigado por assistir e aprender um pouco mais sobre essa incrível tecnologia que salva vidas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!